Você tem certeza de que é um filho, uma filha de Deus? Às vezes paira essa dúvida sobre a sua mente. Como ter certeza de que sou ou não sou um filho de Deus? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, meu querido, antes de mostrar para você como ser ou não ser filho de Deus, eu quero trazer duas situações para você, para te tranquilizar. A primeira delas é o seguinte: Deus já salvou ou vai salvar, como queira, quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, ok? Então, eu não sou daqueles universalistas que vão dizer que todo mundo está salvo, ok? Já tem gente no inferno? Sim. Mais gente vai para o inferno? Com toda certeza. Dos que estão no inferno, alguns serão lançados, aniquilados, destruídos no lago de fogo, também com absoluta certeza. Então, não é tão fácil ir para o inferno como a religião demonstra ser fácil. Quem é filho de Deus ou não vai ser salvo, tanto pessoas que são filhas de Deus como quem não são filhos de Deus. Essa é a primeira coisa. Segundo, Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus por adoção, ok? Mesmo que você não seja um filho ou uma filha de Deus, Deus te considera como por adoção, ok? João vai dizer lá em 1 João capítulo 3, que Deus nos considera como filhos dele. Assim Deus te considera, Deus nos considera como filhos dele, tá joia? Terceira coisa que eu quero te dizer, está escrito em João capítulo 1, versos lá 11 e 12, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. O engano fica, receber a Jesus é levantar a mão aceitando Jesus dentro de uma igreja evangélica e passar a frequentar a igreja evangélica. Aí você se torna filho de Deus. E eu vou te provar agora, já que você gosta tanto da Bíblia, que não é isso. Receber a Jesus é entender o Evangelho, internalizar o Evangelho e praticar o Evangelho. Aí você recebeu Jesus. Se eu não entendo, se eu não internalizo, se eu entendo e internalizo, mas não pratico, eu não recebi a Jesus. Pode levantar a mão, pode se batizar nas águas, pode frequentar a igreja durante décadas, que você não se tornou filho de Deus, porque você não recebeu Jesus. Agora vamos lá, a prova de que Deus vai salvar quem é filho e quem não é filho. Depois que eu te der essa prova, você vai ver que é muito difícil achar um filho de Deus na face dessa terra. Eu te convido a ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 43 em diante. Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o seu inimigo. Eu, Cristo, porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quando é que uma pessoa se torna filho de Deus de verdade? Não filho por adoção, não considerado filho de Deus por causa da obra de Cristo, como João vai falar em 1 João capítulo 3. Quando é que uma pessoa literalmente se torna filho de Deus? Quando ele começa a amar o inimigo e orar por aqueles que perseguem. Eu estou falando com você da versão Almeida Revista Atualizada. Agora, grande parte dos cristãos carregam a revista corrigida, aí é pior, porque enquanto na revista atualizada são duas condições, amar o inimigo e orar pelos que perseguem, na revista corrigida vai estar escrito assim: quando você amar os seus inimigos. 2, bendizer as pessoas que te maldizem. 3, fazer bem àqueles que te odeiam e orar por aqueles que te maltratam e perseguem. Essa é a revista corrigida. 4 condições. Eu vou me tornar, e aí na revista aí corrigida vai dizer, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Enquanto eu não amar o meu inimigo, falar bem daquele que fala mal de mim, ok?
quando eu passar a fazer bem para aqueles que me odeiam e orar por aqueles que me maltratam e me perseguem, aí eu vou ser feito filho de Deus. Revista corrigida, revista atualizada. Duas condições: amar o inimigo e orar pelo que te persegue. Aí você vai se tornar filho do seu Pai Celeste, ok? Então você quer saber se é filho de Deus ou não? Você ama o seu inimigo? Você ora por aqueles que te odeiam, por aqueles que te perseguem? Aí você se tornou. Concorda comigo com duas coisas que eu disse aqui? Primeiro, Deus vai salvar quem é filho dele e que não é filho. Você conhece muitas pessoas no mundo que amam de verdade os inimigos e que oram por aqueles que perseguem a eles? Porque se você conhecer, aí você conhece um filho, uma filha de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Eu digo, o crente diz que ama a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. Você sabia desse texto? Você conhecia desse texto? Ou é mais um dos textos que passou despercebido por você? Amar o inimigo, orar pelos que te perseguem. Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista e Corrigida. Amar o inimigo, falar bem daqueles que te maldizem, fazer bem para aqueles que te odeiam e orar por aqueles que te maltratam e te perseguem. Aí você vai se tornar filho de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que nós não sejamos apenas filhos por adoção, ou filhos de consideração por causa da obra de Cristo, que nós nos tornemos verdadeiros filhos e filhas de Deus.